Então, dando continuidade à nossa aula, nós estávamos comentando sobre o secador intermitente. Agora vamos ver, então, o secador de coluna, que é um outro equipamento também disponível no mercado, muito útil para secagem de semente, né? Ele tem uma característica ímpar em relação ao secador tipo torre, né? O sistema de LSU, né? Esse é o sistema de cavalete, estava fugindo a palavra. Então, como é que é o secador de coluna? Aqui é a entrada do ar quente dentro do secador de coluna, né? Na verdade, o que se tem dentro que são colunas paralelas, né? Colocadas na vertical, a semente desce para o meio aqui da coluna e o ar quente, ele entra, vai passar pela massa de semente e vai sair do outro lado um ar frio e úmido. Então entra um ar seco com umidade relativa baixa, sai um ar úmido com umidade relativa alta. Tem uma boa eficiência de secagem porque o contato é muito rápido e você vê que a massa de semente aqui, ela é bem estreita, bem fina. Então rapidamente consegue pegar aquela umidade externa da semente, né, e é levada para fora junto com o ar. O que é importante a gente analisar nos secadores é o equipamento de transporte que trabalha ao lado do secador, que são os elevadores. Os elevadores têm que ser elevador de alta capacidade, certo? E de baixa velocidade, para não causar dano mecânico, porque à medida que a semente vai secando, ela torna-se altamente suscetível ao dano mecânico. Então, nós podemos, se estivermos trabalhando com elevador industrial, andando aí a 150 até 200 metros por minuto, esse vai ser o resultado, muitas vezes, no final da operação de secagem, que dependendo do teor de lignina do tegumento, ele é altamente suscetível a dano mecânico, bateu, rompe, e esse produto aqui é de difícil remoção no beneficiamento, a não ser que tenha ocorrido perdas de partes da semente que alterem, então, a densidade da semente. Então, eu consigo tirar lá na mesa de gravidade, como eu vou mostrar para vocês. Dano típico, né, que ocorre, né, nesses elevadores é o dano mecânico, o rompimento aqui da semente ou machucadura aqui no eixo embrionário, certo? E se a semente ainda estiver úmida, ele está fazendo uma descarga centrífuga, arremessando a semente na cabeça, ele pode causar esse dano aqui, que é o dano latente. Esse dano latente, ele progride no armazenamento. Essa semente que recebeu esse dano, né, essa contusão, podemos assim dizer, não sai no beneficiamento, né? Não tem máquina que separe isso aqui. Então, as bases da separação são bastante simples. É forma, é diferença de largura e espessura, é comprimento, né? Peso específico e separação pneumática. São basicamente 5 as bases da separação que nós usamos com recurso nas máquinas de beneficiamento de semente. Aqui, por exemplo, coloquei esse slide propositalmente para mostrar para vocês. É um elevador de excelente qualidade, um elevador de corrente, faz descarga positiva, só que estão vendo essa instalação totalmente inadequada. Ela tem um duto aqui para desacelerar a semente, mas ele não baixa a velocidade da semente que está descendo aqui nesse duto. Então, ele vai, essa válvula que é colocada aqui, não resolve muito o problema do dano mecânico. O ideal, se eu for baixar, vamos baixar, por exemplo, uns 5, 6 metros a semente, para colocar numa correia transportadora, para ir alimentar uma máquina ou um silo. Então, tem uma escada de semente, eu já mostro aqui no próximo slide, que é colocada aqui dentro. Então, eu baixo na vertical através da escada de semente, uma escada enclausurada, uma escada em sistema fechado, né, de chapas. A escada são, depois eu mostro com detalhe para explicar para vocês. Baixo a semente através dessa escada e entrego a semente sobre uma correia transportadora para levar, então, para cima dos silos ou dos depósitos, né, de reguladores de fluxo das máquinas. Então, essa aqui é a escada de semente que eu estava comentando para vocês. Aqui ela está aberta, são chapas desencontradas, faz um vai e vem, então a semente desce uma chapa, rola pela outra, vai para outra, né? Então, eu posso fechar essa estrutura e soltar a semente aqui dentro, né? Isso aqui, por exemplo, esse silo aqui tem mais ou menos uns 6 metros de altura, então é a forma que eu encho o silo através da escada de semente. Eu evito, então,
o impacto da semente sobre a chapa metálica lá embaixo, evita então o dano mecânico, certo? Essa é uma outra escada que é usada para fazer a descarga do silo. Ele é muito importante nesses silos, né, de silos secadores de madeira ou silos armazenadores de madeira. Porque esses silos fazem uma descarga, né, da parte aqui externa para a parte interna, então a semente vai descendo, né, e ela vem de cima para baixo, então ela vai entrando nessa escada e sai lá no pé e vai alimentar o elevador ou a correia transportadora que passa por baixo, né, e leva o produto para frente. Se a descarga dele fosse feita por baixo, esse silo se romperia. Outro aspecto importante no transporte de semente seca, semente que sai do secador, é o funcionamento da correia transportadora. A correia transportadora que recebeu a semente, vamos supor, por baixo do silo e está levando essa semente para o pé de um elevador que vai colocar na linha de beneficiamento. Ela tem que fazer uma entrega suave, semente sobre semente não causa dano mecânico. A semente não pode ser arremessada na cabeça do tripper. Tripper é esse dispositivo aqui para esvaziar a correia transportadora. Se ela for arremessada, vai causar dano mecânico. E dano mecânico que ocorreu aí principalmente no eixo embrionário. Muitas vezes não quebra a semente, mas vai reduzir, né, a sua viabilidade, o seu vigor. Vamos ver o controle de qualidade no beneficiamento. Aqui uma linha de beneficiamento. O primeiro aspecto para controle de qualidade, você tem que olhar a qualidade do projeto da usina de beneficiamento. Vocês estão observando que está tudo aqui sobre o solo, sobre o piso, melhor dizendo, né? Os elevadores, né? Os silos, todos sobre o piso. Não estão, a correia transportadora passa por baixo desses silos. O ar que entra dentro desses silos é captado externamente e entra por baixo para dentro do silo. Então não tem o quê? Não tem área de confinamento. Então, quando se vai fazer uma nova unidade de beneficiamento, o primeiro aspecto, colocar tudo sobre o piso, né, do prédio que vai receber os equipamentos, que nós chamamos de casa de máquinas, para evitar área de confinamento. Por que eu tenho que evitar área de confinamento? É onde eu tenho problema de criação de roedores, de difícil, muitas vezes são túneis, né, de difícil limpeza. Então, torna-se uma área insalubre e uma área de alto risco para quem está operando. E, logicamente, eu tenho que ter facilidade de inspeção das correias. Quando eu troco de cultivar, eu tenho que ter facilidade de olhar se a correia está toda limpa. Isso faz parte do controle de qualidade. Eu tenho que ter facilidade de avaliar a qualidade do meu sistema de transporte para, tranquilamente, soltar uma nova cultivar sobre aquela correia, né? Outro aspecto importante são as passarelas ao redor das máquinas, para facilitar o quê? Troca de peneira, a inspeção de regulagem. As passarelas aqui em cima são altamente importantes, porque aqui está a correia transportadora que vai alimentar todos esses silos. Então, através dessa passarela, você pode estar vendo o posicionamento do tripper, se ele está colocando o produto exatamente em cima da escada de semente para fazer a carga, né? Todas as escadas que você tem que subir para as máquinas, que nesse caso aqui são as caixas de ensaque, todas elas com guarda-corpo. Isso faz parte de segurança e, por conseguinte, faz parte do controle de qualidade. Então, se a sua unidade de beneficiamento tem essas escadas que nós chamamos de escada de marinheiro e não tem guarda-corpo, pessoal, é barato, coloque, porque a segurança, se Deus o livre, escorregar um pé de alguém num degrau aqui, ele não vai cair. Ele vai ter esse suporte nas costas. Então, dá segurança para quem tem que subir, às vezes, aí 7, 8 metros de altura nessas escadas tipo marinheiro. Então, vou ver o controle de qualidade no beneficiamento. É muito importante. Aqui, assim, já de imediato, vocês já estão vendo as mesas de gravidade aqui ao final da linha de beneficiamento. Vocês estão percebendo que aqui está tudo fechado. Por quê? O ar não é captado aqui internamente. O ar é captado lá fora, através de um túnel, certo? Aqui a máquina de maior tamanho e as máquinas de menores tamanhos são colocadas em paralelo. Logicamente, para que ela não roube, se ela estiver logo na entrada, ela rouba quase todo o ar e derruba a capacidade de limpeza das outras máquinas. Então, o ar é captado através desse túnel externamente e entra por baixo da máquina, para evitar que entupa o deck. Eu vou dar mais detalhes para vocês. Qual que é o fluxo de beneficiamento que nós adotamos para a soja? Nós temos aqui a recepção, que nós já sabemos bem como é que é, né? Temos a pré-limpeza, que nós já também conversamos bastante, sabemos bem como é que é. Feita a pré-limpeza, se a semente está úmida,
nós vamos levar esse produto para uma armazenagem de sementes úmidas, né? Armazenagem úmida. São silos ventiláveis. Que característica de qualidade tem que ter esses silos? São silos, né, aí no máximo de 120 toneladas, né, 2.000 sacos, com ventiladores aí de 25 cavalos, instalado lá fora, que vai puxar o ar externo e injetar embaixo do silo. Normalmente nós usamos aqui silos de distribuição de ar radial, né, e que nos dá, né, uma descarga de ar, né, um volume de ar de 3 metros cúbicos por tonelada por minuto. Esse é o mínimo de ventilação que eu preciso se a semente está aí com 16, 17% de umidade. Logicamente, a semente vai ficar um pouco de tempo aí, não vai ficar uma semana aí dentro. Às vezes 2, 3 dias a semente vai chegar até o secador e vai ser seca e entra para o beneficiamento. Mas aí tem um fator que nos ajuda muito. Se eu tenho esse sistema de recepção de semente úmida com ar captado externamente, eu posso colocar na frente do ventilador um sistema de aquecimento a gás e eu já posso jogar o ar para dentro do silo com umidade relativa aí em torno de 70%, uma temperatura aí em torno de 25, no máximo aí 28 graus. Então eu provoco o quê? Uma seca aeração. O que é a seca aeração? Eu estou aerando o silo, né? Estou aerando a semente e já concomitantemente estou fazendo a secagem, certo? Feita essa secagem inicial, né? Essa semente vai vir para o secador para completar a secagem. O mouse de vez em quando sobe. Vem para o secador, que normalmente vai ser um secador que opera no sistema com intermitência. Pode ser um secador tipo, um secador com construção, secador que nós chamamos intermitente, né, com caixa de repouso, como nós já comentamos, torre de secagem. Pode ser um secador de coluna, que tem uma intermitência embaixo, no final das colunas, tem um sistema de intermitência até que ela volta a alimentar, né? Passa pelo secador, a semente então está pronta para vir para a máquina de pré-limpeza, de limpeza, aliás. Aqui é um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Muita gente usa o termo máquina de pós-limpeza. Máquina de pós-limpeza é separador em espiral, é padronizador, é mesa de gravidade. Se eu fiz a pré-limpeza, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a limpeza. Então, o equipamento aqui é uma máquina de limpeza. Então, ele vai completar o trabalho da pré-limpeza e deixar a semente, vamos dizer assim, só a semente sem impurezas, né? Para passar no separador em espiral, que é muito importante para separar sementes mal formadas, sementes que sofreram deterioração de campo e então alteraram a sua forma. Então, o separador em espiral nos ajuda muito nisso aí. Semente, quando às vezes é atacada por percevejo, ela também altera a sua forma, perde a sua esfericidade, ficam mais alongadas. Então, nós vamos usar o separador em espiral para fazer essa separação. Feita a separação por forma, vem para o padronizador. O padronizador separa pela largura e pela espessura. Normalmente, na padronização da soja, nós vamos estar trabalhando com separação pela largura e não pela espessura. Depois eu explico em detalhes para vocês. Do padronizador, então eu acertei forma, acertei tamanho, eu posso vir para a mesa decimétrica, porque forma e tamanho altera peso específico. Então eu coloco um produto com a mesma forma, mesmo tamanho, sobre a mesa, por exemplo, uma peneira 6,5, sobre a mesa densimétrica. Aí eu vou fazer a separação por densidade, diferença de peso específico. É aqui um ponto importante que eu complemento a melhoria da qualidade fisiológica do lote. Então eu fiz a limpeza, né? Eu estou com o produto pronto, passei para a espiral, tirei as sementes mal formadas com a ajuda do sistema de espiral, né, sementes que não são, que sofreram deterioração de campo, então tem o seu formato alterado, né, não sendo tão arredondada, ficando mais alongadas, afinal, com defeitos de forma, que é resultado, muitas vezes, do processo de deterioração de campo. Passei pelo padronizador, então acertei em termos de largura. Então eu tenho uma semente que tem a mesma forma, né, bem arredondada, a mesma medida em termos de largura, vem para a mesa densimétrica. Aqui só tem diferença de peso específico. Diferença de peso específico é muito importante, eu vou mostrar em detalhe. Então essas 3 máquinas aqui são essenciais
para quem produz semente num clima tropical, como o clima brasileiro, onde a maior parte da soja nossa está aqui para cima do paralelo 24. Então, ela está na região tropical. Essa região, ela, vamos dizer assim, é uma região que tem disponibilidade hídrica, né? Porque acho que vocês já devem ter visto, até sugiro que vocês vejam lá no YouTube, né? Um vídeo sobre rios aéreos. É muito interessante, né? É muito bacana esse vídeo. E, então, essa região ela é muito bem irrigada, principalmente em Mato Grosso do Sul, São Paulo, aqui o Paraná. Esses rios aéreos trazem muitas chuvas na época de cultivo, né? Na época ideal para o desenvolvimento das plantas. Isso, então, essa disponibilidade hídrica muito boa que essa região tem, logicamente, a soja floresceu, mas as condições de maturação para a soja nessas condições, às vezes, são um pouco drásticas. A soja precisa de uma média de 22 graus entre dia e noite para ter uma maturação bem uniforme e ter semente de alta qualidade. Muitas vezes, nós, pensando na safrinha do milho, nós semeamos a soja cedo, então ela amadurece quando? Final de janeiro, temperatura muito alta. E em janeiro, normalmente, nós temos chuvas, então sofre deterioração por umidade no campo. Então, esses equipamentos aqui, no processamento da semente de soja no Brasil, eles são muito importantes. Né? E depois de fazer toda a separação por densidade, vai-se para o ensaque ou vai para o tratador, depois para o ensaque. Normalmente hoje vai para o ensaque, o pessoal coloca em big bag e a semente é armazenada em big bag, né, feitos os lotes. À medida que ela passa a ser vendida, né, o produtor pede o tratamento, então a semente é tratada, ensacada e entregue. Né? Então, no beneficiamento, o que tem de controle de qualidade que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa de controle de qualidade, eu tenho que ver a qualidade da limpeza que está sendo feita. Se toda impureza que veio do campo foi separada. Se a semente foi padronizada adequadamente com relação à forma, com relação a tamanho, com relação à densidade. Se eu estou usando as máquinas adequadas. Muitas vezes eu tenho uma cultivar que as sementes são muito alongadas. E a espiral vai fazer um descarte muito grande. Então, talvez eu tenha que abrir mão do uso da espiral e concentrar o trabalho na operação de classificação e na separação da densidade, da densimétrica, para se ter um lote de boa qualidade. A regulagem das máquinas. As máquinas, por exemplo, separador em espiral não tem regulagem. Padronizador tem regulagem, sim. Alimentação e, logicamente, as peneiras, colocação das peneiras adequadas. Mas a máquina que mais desafia todos é a mesa de gravidade. Ela vai em 5 regulagens. Eu vou comentar em detalhes para vocês, mas ela faz um trabalho maravilhoso, desde que você saiba regular bem a máquina e aprecie o resultado. É um negócio muito bacana você apreciar o resultado do teu trabalho. Você, olha, eu fiz um bom trabalho no classificador, olha que semente bem padronizada, né? Com alta taxa de retenção de peneira. Vocês vão ver que é muito importante isso aí. Fiz um bom trabalho na mesa de gravidade, lá quebrei a cabeça nas regulagens da mesa, mas estou saindo com uma semente de alta densidade, logicamente, potencialmente de alto vigor. Um dado importante na linha de beneficiamento, dependendo das condições de limpeza dos elevadores, de limpeza das correntes transportadoras, nós podemos ter mistura adventícia, né? Mistura mecânica. Então, sementes remanescentes de outra cultivar que ficou no caminho, preso em alguma parte dessas máquinas ou presa em algum silo regulador de fluxo, né? Vai acabar misturando com a nova cultivar que está sendo movimentada. Então, a mistura varietal tem que ser monitorada, sim. Então, você tem que fazer, antes de soltar uma nova cultivar, fazer uma inspeção rigorosa do sistema de transporte, do sistema de armazenamento, os silos armazenadores, as caixas reguladoras de fluxo, né? As máquinas em si, tirar as peneiras, então a máquina fica totalmente aberta, né? Os decks, você vê se não parou semente em ponto nenhum, porque muitas vezes eu posso estar trabalhando com cultivares de ciclos diferentes, uma mais precoce, né? E outra uma ciclo médio, muitas vezes. O que vai acontecer? Essa mistura adventícia vai depois me prejudicar no campo. À medida que aumenta essa mistura, né? Como nós não temos mais a pureza varietal na semente, então não se reprova mais lote por pureza varietal, é só pela inspeção de campo. E aqui fica uma interrogação muito grande que nós temos que
repensar essa normativa, né? Essa semente que tem uma taxa de mistura pode ter uma desuniformidade de maturação. Essa desuniformidade de maturação leva muitas vezes a ter que usar dessecantes, né? Logicamente, você acaba tendo um produto industrial de qualidade, às vezes, inferior, dependendo de como foi trabalhado, né, na operação final para, vamos dizer assim, uniformizar a maturação. Então, são aspectos, e aumento de custo também, né? São aspectos relevantes que nós temos que estar observando aonde? Aqui, ó, na limpeza das máquinas, certo? E, logicamente, nós temos que estar olhando o dano mecânico. Então, ao longo da linha de beneficiamento, toma-se amostras, vai para o laboratório, faz o teste de hipoclorito, faz o teste da bandinha. Então, toda usina de beneficiamento deve ter um pequeno laboratório, onde se pode correr um hipoclorito de sódio facilmente, onde pode fazer o teste da bandinha, e, por que não, um tetrazóleo, né? O tetrazóleo é um teste fácil, prático, principalmente para avaliar o que? Dano mecânico. Eu estou querendo visualizar o que? Opa, tem dano mecânico, está aqui, o tetrazóleo está mostrando. Eu observei na bandinha, né? O exame visual. Por quê? Então, o que pode acontecer muitas vezes? O sistema de transporte, vamos supor que queimou o motor, o mecânico da empresa vai lá e troca o motor, e às vezes não se atentou que aquele motor tinha uma rotação, coloca o motor de rotação mais alta. Então, a correia transportadora sempre faz a entrega da semente, a semente sai da correia transportadora através de um dispositivo, nós chamamos de tripper. O tripper, ele corre por cima da correia transportadora e você põe no ponto que você quer tirar o produto de cima da correia. Se a correia está andando muito rápida, ela vai arremessar a semente na cabeça do tripper, como eu já mostrei para vocês anteriormente. E aí vai causar um dano mecânico, principalmente no eixo embrionário. Então, controle de qualidade na linha de beneficiamento é fundamental, gente. Então, eu sou responsável pelo controle de qualidade da empresa. Estou lá no laboratório, comandando as análises, mas estou supervisionando os meus assistentes na linha de beneficiamento, lá na recepção, qualidade da amostra sendo tirada, na linha de beneficiamento, os pontos que têm que ser amostrados e qualidade da amostra sendo tirada, o pequeno laboratório do BS que está olhando, ou se é o BS, o laboratório é o laboratório da empresa é próximo, né, é na mesma área, então não tem o laboratório no OBS, vai para o laboratório da empresa, mas tudo isso conectado e muito bem administrado, para que se chegue com uma semente de alta qualidade. Então vocês veem que controle de qualidade é muito importante, né, e é vital. Então vamos ver as máquinas de limpeza. Se você olhar essa máquina de limpeza aqui, você fala, bom, é muito parecido com a pré-limpeza, praticamente é o mesmo projeto. Ela tem algumas diferenças básicas em relação à máquina para limpeza. Normalmente elas têm 2 ventiladores, né? Na entrada de semente, que vai arrastar a impureza fina que está caindo sobre a peneira, e um outro ventilador que arrasta a impureza fina da semente que está saindo da máquina. Ele vai ter uma eclusa, que é um regulador de fluxo, que vai para a alimentação da peneira, das peneiras. Em cima dessa máquina que vai uma caixa reguladora de fluxo, você não pode, não deve nunca alimentar uma máquina diretamente com o elevador, porque o elevador, nem sempre todas as canecas sobem com a mesma carga. Então, você tem variação de alimentação. Variou a alimentação, essa máquina aqui, ela tem um pouco mais de recurso do que a pré-limpeza. Mas, basicamente, ela tem regulagem, troca de peneira, o ar, né, o arrasto, o volume de ar, certo? A alimentação, e essa máquina aqui tem também a inclinação da peneira, que no pré-limpeza já é pré-determinado, porque ela já vai fazer uma operação mais grosseira, né? Vai ter uma impureza muito grossa, né, na operação de desfolhe, e uma impureza muito fina na operação de peneiração. Na máquina de ar peneira, na limpeza, eu já vou tirar as impurezas que estão muito próximas da boa semente, então tem que ter mais recursos para conseguir fazer essa separação. Essa aqui é uma outra máquina, também de limpeza, é um outro projeto, né? Também tem um bom sistema de ventilação, tem um bom sistema pneumático de separação. É fundamental que essas máquinas tenham uma boa separação pneumática, um bom arrasto pelo ar, para tirar toda a impureza fina que está junto da massa de semente, para evitar o entupimento da espiral. Com licença, gente. Porque a impureza fina, ela vai ficar ao lado, né, na parte interna das espiras. Depois eu mostro para vocês.
Outro dado muito importante e que faz parte do controle de qualidade é as peneiras ter essa área aqui sem perfuração, que a gente chama, assim, de uma forma prática, né, zona cega, né, porque o resto da peneira é perfurada, né. Então é uma área sem perfuração. Por que que tem que ter essa área sem perfuração? Pode ser que esteja na peneira ou pode ser no momento que a semente sai do depósito da máquina e vai entrar no sistema de peneiras. Então tem uma área sem perfuração para que haja uma distribuição uniforme da semente sobre a peneira. Porque a soja tem alta resiliência. O que é resiliência? Ela bate num ponto, pula e vai para frente. Então, se vamos supor, a semente está caindo direto aqui na área perfurada e a área já está tapada com sementes, o sistema de bola de borracha não conseguiu tirar fora essas sementes por causa do volume de carga, então a semente bate sobre a outra e ela pula para frente. Muitas vezes ela passa sem ter oportunidade de ser peneirada, né? Então acaba fazendo, ou sendo descartada, né, junto com o material, na operação de desfolha, né? Então você não consegue fazer um bom trabalho de limpeza. Outro aspecto, já que estamos falando de peneira, todas as peneiras, em regra geral, bom, nesse caso aqui eu só vou comentar para vocês também que tem uma madeira aqui no meio. Esse sistema, essa máquina aqui é uma Crippin H434, uma máquina americana. Ela trabalha com o sistema de escovas, varrendo por baixo da peneira, e ela tem um martelete que trabalha aqui em cima da peneira que bate, né, durante o processo. Tá? A escova varre, o martelete bate para quê? Para que a semente se solte dos crivos, né, para facilitar então a operação de limpeza. Mas o equipamento brasileiro não tem esse detalhe, ele não trabalha com sistema de escovas para limpar por baixo, ele vai trabalhar com o sistema de bola de borracha. Então a semente é colocada, encaixada numa caixa, né? Essa caixa tem divisões, né, onde tem bolinhas de borracha, 3 ou 4 bolinhas em cada divisão. Essas bolas de borracha, elas têm borracha sintética na parte interna e borracha natural na parte externa. Porque a borracha natural, ela pula muito mais, ela quica muito mais. Então, ela, na vibração, ela vai batendo por baixo da peneira e vai limpando, né, os crivos, vai desentupindo os crivos. Então, a semente vai caminhando. Acontece que a borracha natural desgasta. Então, à medida que vai gastando a borracha natural, vai reduzindo o quê? A capacidade de pular, né? Então, nós temos que testar como é que está a qualidade dessas bolas de borracha. Então, de tempo em tempo, pega-se o conjunto de bolinhas de borracha, numa área aí da UBS, né? Se leva, coloca a bolinha na altura do queixo e solta. Ela deve voltar até a altura do peito. Se ela começar a vir mais baixo, então tá, vamos dizer, acabou a parte de borracha sintética, que ajuda ela a ter essa taxa de retorno. Então é o momento de trocar as bolas de borracha. Então bola de borracha é um negócio que se consome. Tem que se monitorar a qualidade da bola de borracha. Faz parte do controle de qualidade. Aqui não é o controle de qualidade da semente, não. Estou falando de controle de qualidade do equipamento. E que é muito importante para eu ter uma semente de boa qualidade. Então, o controle de qualidade, ele tem dentro da unidade de beneficiamento, ele tem uma visão muito ampla. Porque eu estou olhando a qualidade da semente, mas eu tenho que estar olhando a qualidade do serviço que o equipamento está prestando. Para ver se eu estou tendo um produto de boa qualidade lá na frente, que é o que eu estou buscando. Correto? Aqui uma máquina de limpeza, né, de alta capacidade. Vamos ver em detalhes essa máquina. Ela tem aqui um sistema de ventilador bem eficiente, né, bem forte. Então, aqui é a coluna de ventilação, a semente está saindo da máquina, o ar está entrando aqui e vai arrastar essa semente, essa impureza fina que acabou vazando aqui, vai levar no ventilador e ele vai mandar, então, para os ciclones. Então, em corte, se você olhar, ela é muito parecida com a máquina para limpeza. Só que ela aqui, na verdade, o que ela tem a mais? Ela tem 2 ventiladores. Um ventilador atuando aqui na frente, então ela vai inspirar, vai puxar uma corrente de ar que passa aqui, a semente está descendo aqui, ela passa pela massa de semente no momento da alimentação, e esse ar arrasta essa impureza fina, né? Se ela é bem leve, ela é levada para o ciclone. Se ela tem um pouquinho mais de peso, ela vence a resistência do ar e cai nesse transportador vibratório que tira a semente dentro da máquina.
Na saída aqui da semente, aqui ela está saindo da máquina, entra um ar também e arrasta a impureza fina que escapou, que está aqui no meio, através desse ventilador, o mesmo princípio. O material leve vai para o ciclone, o material pesado cai nesse transportador vibratório que tira a semente da máquina. E, logicamente, a primeira peneira aqui vai fazer a operação que nós chamamos de desfolha, onde a semente passa pela peneira e a impureza rola por cima da peneira, então é impureza grosseira, né? Então, mas aqui já uma limpeza, é um trabalho mais refinado, porque as diferenças são muito pequenas. Nessas duas caixas aqui de baixo de peneiras, né? Você vai estar fazendo peneiração nessa primeira peneira com peneiração nessa segunda. Aqui é apenas uma divisão de fluxo para aumentar a capacidade. Então a semente está rolando por cima da peneira e a impureza fina passando através, captada depois nessas canaletas de saída, né? E conectadas a um sistema de rosca transportadora, porque é um produto descartável, né? Que aí vai ser colocado num silo para grãos, né? Levado fora da linha de beneficiamento. Bom, a operação de limpeza tem uns dados iniciais que vale a pena a gente estar sempre aferindo. Então, vocês lembram que a última peneira lá da pré-limpeza era uma peneira de 8 milímetros, né? A primeira peneira da máquina de limpeza é uma peneira de 8 milímetros, porque a semente está mais ou menos já com medidas abaixo de 8 milímetros, que eu segurei lá atrás já. Só que tem um detalhe aqui, a segunda peneira ela está mais aberta, a anterior era 4 milímetros, né, por 22, aqui já é 4,5. Na sapata inferior já tem uma peneira meio milímetro menor, 7,5 milímetros. E a segunda peneira também 4,5 por 22, porque aqui eu completo a limpeza, então eu tiro mais um pouco de cotileno ou de bandinhas, como nós podemos estar chamando, né? Que são um pouquinho maiores, para ficar que a semente fique praticamente sem pureza nenhuma, para a espiral funcionar corretamente. E por que se colocou a peneira 7,5 aqui? Porque essa é a primeira peneira do classificador, certo? Então existem relações, né, de tomadas de decisões, porque é assim que segue no fluxo. Mas isso aqui são apenas dados, né, de referência. Você vai ajustar isso em função da cultivar, do tamanho das sementes que você está trabalhando, né? Se você quer apertar um pouco mais, você tem uma máquina de alta capacidade, que você pode trabalhar com uma alimentação menor, mas ela dá o rendimento da linha de beneficiamento. Então, tudo isso são ajustáveis, mas você tem que ter valores iniciais de referência e que você vai aferindo. É o controle de qualidade do serviço que está sendo realizado. Essa é uma máquina que está entrando no mercado nacional, é a Péticos, né? Uma máquina de limpeza muito boa, tem um bom sistema aqui de separação pneumática, o sistema de peneiras aqui embaixo, um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver. Essa outra máquina aqui é da Kimber, uma máquina que também está entrando no mercado nacional, tem várias unidades que já compraram esse equipamento, é vendido no Brasil, né, por importadores. Ela tem um bom sistema de separação pneumática, o ar entra aqui por baixo, passa através da massa de semente e acaba sendo levado para fora a impureza fina. O sistema de ventilação dela é muito bom, né? E o sistema de peneiração também, né? Só que é um sistema vibratório de peneiras. Essa é uma máquina americana, a Crippen, da cota, acho que 880. É uma máquina que também tem no mercado nacional, tem várias empresas que dispõem da máquina, tem importador que traz esse equipamento para o Brasil. E é bom que tenha essa diversidade de máquinas que ajuda, inclusive, o desenvolvimento da indústria nacional de máquinas. Vendo produtos distintos e que o produtor de semente está buscando, o produtor de máquina, a empresa de máquinas, né, vai se preocupar, não, temos que melhorar nossas máquinas, temos que aperfeiçoar nossas máquinas e buscar tecnologia para oferecer melhor qualidade de limpeza, né? Então, vamos ver como é que é o fluxo da semente dentro desta máquina aqui. Da cota 388, né? A primeira peneira faz o quê? Na operação de limpeza, ela faz normalmente uma desfolha. Já na segunda sapata, a primeira peneira está fazendo uma parte de desfolha e já na frente começa a fazer peneiração. Então, o material grande que a boa semente passou através da peneira, essa impureza grosseira que estava aqui sai fora, mas na parte da frente a semente entra
no sistema de peneiras e vai ser... Só um minuto, por favor. E vai ser peneirada, né? E a terceira peneira vai fazer apenas peneiração. Então, é uma máquina que permite você trabalhar com desfolha e peneiração sequencial. Logicamente que essa parte aqui, essa peneira aqui, ela não está na sequência direta, apenas no desenho, está um pouco mais para baixo, né, porque a semente que passou através dessa peneira vai rolar em cima dessa outra aqui na frente. Outro aspecto importante são o sistema de transporte na linha de beneficiamento, né? Eu não posso nunca trabalhar com uma correia nessa condição, semente sendo arremessada na cabeça do tripper, causando dano mecânico, né? Esses são os dois sistemas, são 3 sistemas, né, de entrega de semente, semente sobre semente. Aqui é uma correia transportadora em canaleta, né? Em calha, melhor. Está aqui ela uma foto um pouco mais aberta, mostrando um aspecto muito importante. A semente fica praticamente retida, né, sobre a correia transportadora. Essa correia rola sobre uma calha, né? Logicamente, ela não pode ir a distância muito grande, então eu tenho que ter uma sequência de calhas em cascata para vencer algumas distâncias. Mas ela tem a grande vantagem, ela é fechada lateralmente. Então, a semente que cai aqui no fluxo, ela não pula fora. Ela pode pular, mas ela bate na lateral, volta para dentro do fluxo. Não vai para o chão. O piso da OBS tem que estar muito bem limpo, porque semente no chão, na OBS, é risco para quem está andando. É fácil de você escorregar e cair. Logicamente, todos esses equipamentos aqui, como sempre, andando na velocidade do quê? 40 metros por minuto. Certo? Não esqueçam dessa informação. Isso faz parte do controle de qualidade. Aquilo que nós comentamos, está aqui em detalhe a escada de semente para fazer a carga do silo, né? Sejam silos reguladores de fluxo, os silos de resfriamento de massa de semente. Então está aqui a entrada, o tripper vai aqui a correia transportadora, o tripper para nesse ponto, conecta com esse duto e ele vai alimentar a escada de semente e vai fazer a entrega do produto até o piso do silo. Velocidade recomendada para transporte de semente é de 40 metros por minuto. Ok? Não podemos esquecer nunca isso aí. É uma referência fundamental para se transportar com qualidade a semente. Um outro equipamento muito pouco usado no beneficiamento de semente, mas essa máquina existe. Essa máquina aqui faz parte do equipamento de limpeza de feijão. Faz parte também das máquinas antigas de classificação de milho que nós tínhamos no mercado brasileiro. É uma coluna de ventilação. O que ela é? É um separador pneumático. Ela tem um sistema de ventilação que é um ciclone. Então, o sistema de ciclone, diferente do sistema axial, o ciclone tem uma alta taxa de ar. Então, tem uma capacidade de entrega de ar muito grande. Isso faz com que ele levante toda a impureza fina. E essa impureza fina levantada é depois descartada lateralmente. A semente vai levantada até uma certa altura, né? E depois ela vence a resistência do ar e cai num outro duto e sai aqui na frente. Esse equipamento pode entrar perfeitamente na linha de beneficiamento antes da espiral. Então, em vez de colocar uma mesa de gravidade, eu posso estar colocando uma coluna de ventilação. Essa é uma máquina com característica ainda antiga, né? Com certeza pode ter já no mercado máquinas com um projeto mais moderno, né? Com apresentação moderna, que poderá entrar na linha de beneficiamento, né? Mas o importante dessa máquina é a capacidade de arrasto que ela tem para a impureza fina. Então, ela praticamente limpa toda a semente e faz a entrega da semente em cima da espiral totalmente limpa, sem impureza, que não vai entupir as espiras. Essas espiras aqui tem que estar limpinhas, como vocês estão vendo aqui. Ó. Se ela entupir aqui, começar a depositar muita poeira aqui dentro, essas sementes que seriam descartadas naturalmente, são levadas a sair fora da espira. Saiu fora da espira, ela cai nessa caixa externa e vai acabar misturando com a semente boa que eu estou querendo tirar na separação através da esfericidade, certo? Através da forma. O separador espiral é uma máquina de baixa capacidade, então ela é montada em baterias. Mas pensando em qualidade dentro da OBS,
É importante que ele tenha uma plataforma ao redor para você fazer a inspeção, para ver se não está entupindo as espiras, certo? Isso faz parte do controle de qualidade na linha de beneficiamento. E hoje o mercado nacional já oferece essas espirais enclausuradas. Então reduz muito o barulho, porque o barulho da semente nas espirais é muito alto. E isso provoca, né, uma situação incômoda de trabalho. Tanto que dentro da UBS todos nós trabalhamos, né, com proteção auricular, porque senão no dia a dia esse barulho vai acabar prejudicando a sua saúde, né? Bom, fizemos a separação espiral, nós vamos para o classificador por tamanho. Essa máquina tem um papel importantíssimo para preparar a semente para a semeadura, né? Bom, por que nós separamos a semente por tamanho? Então vamos recuperar um pouco lá da história. Essa é a variação de tamanho que nós temos na soja brasileira. As cultivares têm semente graúdas, vão até 8 milímetros, né? E as cultivares de semente miúda até 5 milímetros. Então temos este leque, né, de tamanhos, né, de 8 até 5. Normalmente nós trabalhamos nessa faixa aqui de 7 a 5,5, que é o que predomina no mercado, né? As sementes maiores são sementes de cultivares que têm uma finalidade de produção de alimentos, principalmente de tipos de pratos orientais, né? Japoneses, chineses. Bom, esse classificador, de onde ele veio esse classificador? Por que veio um classificador? Por que passamos a classificar soja? Tem uma história que é importante nós sabermos. A soja expandiu para o Cerrado. População de soja, naquela época em que houve a expansão da soja para o Cerrado, 400 mil plantas por hectare. Muito fechada a lavoura. Condição climática propícia, alta umidade, alta temperatura. Que doença que ocorre? Antracnose. Começou a ocorrer antracnose, os fitopatologistas, gente, vamos ter que abrir a lavoura, está muito fechada a lavoura. Então, para abrir a lavoura, não dava para abrir na entrelinha, tinha que abrir na linha. Para abrir na linha, como é que era semeada a soja antigamente? Não era semeada com semeadora de disco, ela era semeada com o mesmo equipamento que semeia trigo, semeia arroz, o carretel dentado. Então, era uma semente atrás da outra. Você gastava 100 quilos de semente por hectare. Então, baixou-se o volume de semente colocada por hectare. Então, desses 100 quilos iniciais, veio para 60, e hoje nós estamos na faixa de 40 e poucos quilos por hectare. Então, nós passamos a espaçar a semente, uma planta da outra, né? Para espaçar a semente, né, uma da outra, para espaçar uma planta da outra, para ter uma maior aeração da lavoura, e, por conseguinte, baixar o risco sanitário. Onde é que nós tínhamos equipamento de classificação? No porto. Esse é um classificador que nós chamamos tipo porto. Inicialmente é um classificador, o que está lá que usa para café, então esse classificador mais estreito, mais comprido, que foi concebido para trabalhar com peneiras de furo oblongo. Só que nós classificamos soja em peneiras de furo circular. Então, trouxe essa máquina, esse equipamento veio para a linha de beneficiamento, ele era mais curto. Então, à medida que foi sendo utilizado, foi vendo as limitações em termos de qualidade de classificação. Primeiro, logicamente, ele foi construído mais largo, mas ele tinha menos seções. Então, normalmente, ele tende a fazer uma entrega mais na transversal do que na vertical. Então, a primeira peneira trabalha mais cheia, a segunda peneira 2/3, a terceira peneira 1/3. Então, você perdia área de peneiração nas peneiras inferiores. Então, teve que se adotar o critério de colocar uma lona em cima da primeira camada de semente para forçar uma passagem mais vertical, para melhorar a classificação, ok? Mas esse classificador, bem construído, ele tem condição de fazer um bom trabalho, né, de separação por largura, que nós estamos usando peneira de furo circular, certo? E, logicamente, aqui é um classificador que ele está com 1, 2, 3, 4 peneiras e um fundo. Então, eu consigo tirar 4 tamanhos aqui, né? Ou o que sai no fundo aqui, um quarto tamanho, né? Sendo que rola aqui por cima, muitas vezes é descartado. Então, são 2 decks, apenas para aumentar a capacidade. Então, a semente vai aqui o tamanho maior, retido na primeira peneira, até o tamanho menor, retido na
na última peneira, né? O que passou pela antepenúltima e rola aqui sobre o fundo. Bom, qual outro equipamento que pode fazer classificação de sementes? É o separador cilíndrico, né? O classificador muito utilizado na indústria de semente de milho. Ele tem algumas virtudes, a peneira cilíndrica. Uma das grandes virtudes dela ela é alveolada. Ao fato de ser alveolada, então, a semente primeiro assenta no alvéolo e depois ela passa pelo crivo. Isso aí dá uma alta taxa de retenção de peneira. Isso é fundamental para a operação de semeadura, para a precisão da semeadura. Então, com alta taxa de retenção de peneira, né, os discos vão funcionar adequadamente, eu não vou ter nem duplas, né, e nem falhas. Vamos ver como é que funciona isso aí. Então, essas peneiras cilíndricas são enclausuradas nessas estruturas. Essas estruturas são montadas, né, em sequência. Então, a semente retira da primeira peneira aqui, ela sai fora do fluxo. A que passou pela primeira peneira entra e vai para a segunda peneira e assim vai. Então, ela é montada em cascata. Logicamente, como a área de peneiração na peneira cilíndrica é menor que a peneira plana, né? Então você tem que ter várias máquinas, né, em paralelo, trabalhando com o mesmo tamanho de peneira para você ter rendimento de classificação. E é feita uma torre de classificação. Quem já entrou numa unidade de processamento de semente de milho vê lá aquela parte alta que se chama torre de classificação. A soja está caminhando para o mesmo estilo para se ter alta taxa de retenção de peneira. É o melhor procedimento para você conseguir uma alta taxa de retenção de peneira. Qual que é a legislação sobre retenção de peneira na soja? Não tem. Não vamos falar que é 90%, 95%. Logicamente, o produtor de sementes que está preocupado com a qualidade da lavoura do seu cliente vai procurar fazer uma classificação de altíssima qualidade e buscar uma taxa de retenção de peneira lá de quanto? 98%. Né? Da peneira cilíndrica, ele pode até ter expectativa de ter 100%. A peneira 6,5%, toda a semente que está naquele saco é de tamanho 6,5%. Correto? Isso é muito importante para a distribuição da semente no campo. Então, eu tenho um dispositivo que eu coloco na linha de beneficiamento, que é para medir a taxa de retenção de peneira. Então, é o que nós chamamos de teste de retenção de peneira. Ele pode estar na OBS ou naquele pequeno laboratório montado dentro da casa de máquinas. É uma semeadora de bancada, discos de furo circular, certo? Diferentes tamanhos. Então, são esses discos, né? Que é o que vai ser usado na semeadora. Então, para cada tamanho tem um disco, é colocado nesse sistema de semeadura, que basicamente ele é uma cópia perfeita do sistema de distribuição de disco que está na semeadora, né? E distribui essas sementes aqui, né, através aqui do dispositivo que nós chamamos de martelete, distribui numa correia. E aí você pode avaliar se está caindo duplas e se tem falhas, certo? Isso aí é muito importante. Isso dá a ideia da taxa de retenção de peneira. Se tiver duplas, teve sementes pequenas que ficaram, né, retidas no lote, e no momento que elas entram aqui, acabam caindo junto, uma semente um pouco maior, muitas vezes. Ou então quebra, aí vai dar falha. A classificação por tamanho, nós podemos trabalhar com uma diferença de 1 milímetro entre peneiras ou de meio milímetro entre peneiras. Eu recomendaria trabalhar com a diferença de meio milímetro entre peneiras porque dá um resultado melhor de classificação e mais fácil de fazer a avaliação de retenção de peneira. Logicamente, dá um trabalho, resulta num trabalho de distribuição da semente de muito boa qualidade no sul. Por que a gente se preocupa com isso? Porque nós vamos classificar a semente primeiro em peneiras de furo circular, certo? A diferença, como eu falei para vocês, o classificador que veio para classificar soja, ele foi desenvolvido para trabalhar com peneira de furo oblongo, porque o café, a semente é oblonga. Então se separa pela espessura, né? Se classifica o café pela espessura.
A soja, você tem que separar, né, classificar pela largura. Então, você veja a diferença de tamanho e também de largura de semente, que tem a mesma espessura. Essas duas sementes aqui, uma delas vai quebrar na hora da semeadura. Então, a melhor uniformidade é a classificação pela largura. Como a gente coloca, a classificação da semente de soja é feita através de peneiras de crivo, né, um furo circular, devido à precisão e uniformidade de classificação. Isso é fundamental. Então, aqui está o disco da semeadora. Você vê que ele vai pegar as sementes pela largura, que está o martelete que direciona a semente para o duto que vai entregar a semente no solo. Se for trabalhar com o sistema pneumático, mesma forma. Semente classificada, como se vai no sistema pneumático, você tem que regular a pressão do ar que vai sugar essa semente classificada, né, todas as sementes do mesmo tamanho, ela vai fazer uma distribuição uniforme. Por que eu tenho que trabalhar? Bom, o sistema pneumático não precisaria de classificação. Precisa sim, porque eu tenho que entregar sementes de mesmo tamanho no solo para eu ter o quê? Um bom estande de lavoura e plantas com as mesmas características, certo? Porque senão vai ocorrer o quê? Eu posso ter sementes pequenas que vão dar origem a plantas menores. E vocês vão ver o que acontece em termos de lavoura. Então, está aqui uma máquina semeadora, né? Vamos ver quanto tempo leva para semear 1 metro de fileira. Então, não esqueça, a 3,6 km por hora, ela anda 1 metro por segundo. A 9 km por hora, ela anda 2,5 metros por segundo. Gente, é muito rápido. E ela está fazendo 4 operações. Ela está cortando a palha para preparar o leito para a semente, está afundando, né, o sulco, que é aquela profundidade ali de até no máximo 5 centímetros, né, 3,5 em média, o espaçamento e da distribuição da semente, uma da outra, e fechando o sulco. Então ela faz 4 operações, certo? E a semente tem que estar muito bem classificada para você ter uma boa distribuição. Imagine uma máquina dessa andando a quase 12 km por hora, 11,8, cai 45 sementes por segundo. É uma distribuição enorme, então tem que ser distribuída com muita precisão. Lógico que essa aqui não é uma velocidade semeadora, apenas para mostrar para vocês como é importante a semente estar muito bem classificada. Por quê? A classificação por tamanho permite, então, que uma distribuição uniforme das plantas do campo. Como vocês veem nesse slide, uma planta espaçada da outra a cada 10 centímetros. Bom, por que vamos terminar de contar para vocês. À medida que abriu-se o espaçamento na linha, logicamente o melhoramento genético também veio contribuir muito. Mudou o dossel da planta. O dossel é a parte, né, externa da planta, né? Então onde tem os galhos, onde vai ter as vagens, se chama de dossel todo esse conjunto, né, de folha, de ramos. Então o dossel está mais aberto. Então ele tem maior potencial para colocar flores e, logicamente, muitas dessas flores fecundadas vão dar origem a vagens. Então, são plantas com maior potencial de produção, que é maior número de vagem por planta. Se a planta está bem nutrida, houve disponibilidade hídrica, houve um bom manejo de praga, um bom manejo de doença, né? Condição climática boa, tem um potencial de colocar um número muito grande de vagens, porque a soja tem um potencial de florescimento muito grande. Os dados aí falam que uma planta tem um número absurdo de flores, de potencial para pôr flores, mas nem todas vingam, né? Nem todos esses botões florais se transformam em vagem. Então, logicamente, o dossel contribui muito, a concepção do dossel contribui muito para você ter mais vagens por plantas, desde que você tenha nutrição, tenha disponibilidade hídrica e um bom manejo de pragas, né? E manejo de doença. Qual que é o problema de uma semente não bem classificada? Aqui nós temos duplas, né, 2 sementes caíram junto, e temos falhas. Quebrou a semente na hora da semeadura, né, por problema de classificação, e por conseguinte tem falha na linha. E está aqui uma planta pequena, oriunda de uma semente pequena e caiu com uma semente grande, é uma planta dominada.
Olha o resultado da produção dela. Ela consumiu nutrientes, consumiu umidade, né, água, e aqui, ó, 2 vargens. Então, esse slide do colega de seu Gassen, um trabalho muito bacana que ele fez, né? Então, mostrando exatamente o que está aqui nessa régua, colocada aqui para você ver em detalhe. Está vendo as falhas que estão ocorrendo? Você pode ter uma régua ou ter uma madeira com prego espaçado a 10 centímetros, mas veja o que foi observado. A cada falha por metro causa perda de 180 a 240 quilos de soja por hectare. E plantas duplas dificultam a proteção e causam perdas de folha. Então, a plantas, né, a semente tem que ser distribuída equidistantemente, certo? Para que você tenha um stand equilibrado, espaçado, para que você tenha o potencial de produção. Então, você vai colocar uma semente de alta qualidade fisiológica, que vai resultar numa planta, né, de alto potencial agronômico para a produção. Então, vocês estão vendo, eu estou lá fazendo beneficiamento, estou preocupado com classificação, mas o meu resultado está aqui no campo. Eu tenho que fazer esse trabalho pensando exatamente nisso aqui, ó. Não ter falhas e não ter duplas, para que ele tenha uma distribuição muito boa. Então, aqui entra um aspecto muito importante do controle de qualidade. Eu controlei muito bem a parte de classificação, estou oferecendo um produto com uma alta taxa de retenção de peneira, está lá com 95% de retenção de peneira, 98%, mas eu tenho um controle de qualidade numa operação chamada pós-venda. Entreguei a semente para o produtor, não acabou a minha preocupação. Tenho que ter o pessoal de campo, né, de assistência, para ir ver como é que estão as máquinas, as semeadoras dele. Se o pneu está regulado, porque pneu murcho altera a distribuição de semente. Se a máquina, o sistema de distribuição está funcionando perfeitamente, certo? Tanto de adubo quanto de semente, porque é a operação de semeadura que resulta na instalação da lavoura. Uma operação de semeadura bem feita vai resultar numa lavoura bem instalada, né? Um stand adequado, e aí, logicamente, tudo propício para você ter alta produtividade. Então, é importante não só a entrega da semente de alta qualidade, mas trabalhar junto com o seu cliente em termos de operar bem a semeadora, trabalhar na velocidade recomendada, porque vocês viram, né, a quantidade de semente que cai por segundo. Antes de andar a 11 km por hora, são 45 sementes por segundo que cai. É muita semente. Então, a chance de erro é muito grande. A chance de instalar uma lavoura mal instalada é muito grande. Então, tem que trabalhar na velocidade recomendada para essa semeadora. A semente tem que estar muito bem classificada, porque tem semeadoras novas entrando no mercado com uma velocidade maior de distribuição, mas o pré-requisito, semente com alta taxa de retenção de peneira. Então, o mercado tem que se preocupar. Vocês que estão fazendo esse curso, que são responsáveis por unidades de beneficiamento de semente, tem que se preocupar com isso, porque muitas vezes isso é negligenciado. E a gente vê muita reclamação de agricultores dizendo, eu comprei peneira 6,5, mas tinha uma mistura muito grande, tive dificuldade de semear a lavoura. Então, isso aí é falta de controle de qualidade na hora da classificação. Não basta classificar, tem que classificar muito bem, tem que fazer muito bem feito. Só para vocês verem o efeito da população de plantas e o resultado em produtividade por hectare. Isso eu só posso ter essas variações aqui de 12 plantas por metro, 18 plantas por metro, se eu tenho uma semente muito bem classificada. Vamos pegar 2 cultivares da Embrapa aqui, né? A Embrapa 48 e a BRS 133, só para mostrar a resposta genética dessas 2 cultivares em função de população no campo. A Embrapa 48, com 12 plantas por metro, a produtividade, né, a produção foi de 67,2 sacos por hectare. Quando foi para 18 plantas por metro, quer dizer, adensou na linha, a produtividade caiu para 45% sacos por hectare, caindo 32%. É muita coisa, gente. Então é importante que você, tendo uma boa classificação, tenha a avaliação para cada cultivar, qual a população adequada para aquela região que você trabalha. Porque a soja tem nichos. Então você tem que saber. Tem uma recomendação, vamos dizer assim, geral para
às vezes para o estado, mas tem detalhes, né, na região onde você está comercializando a semente, onde os seus clientes estão produzindo soja. Você tem que conhecer as populações adequadas de planta. E muitas vezes é a empresa de produção de semente que faz esse trabalho experimental, ela tem um departamento lá de pesquisa que estuda exatamente a população de cada cultivar, melhor época de semeadura para aquele microclima. Por que eu tenho que fazer esse trabalho? É um trabalho de controle de qualidade da instalação da lavoura, para ajudar quem? O meu cliente. Eu tenho que estar ao lado dele, porque o sucesso dele é o sucesso da minha empresa. Então, é um trabalho que se paga, né? Essa informação se paga quando você passa para o produtor a informação correta de densidade de semeadura, de época de semeadura, certo? Ele dá a ele as oportunidades de ter alta produtividade. No caso da BRS 133, esse efeito não foi sentido. Com 12 plantas por metro e com 18 plantas por metro. Com 12, ela produziu 57,6 sacos por hectare, com 18, 55,7 plantas por hectare. Uma diferença apenas de 3,4%. Então, existe variação entre cultivares. Bom, vamos dar um break aqui para vocês descansarem um pouco e nós voltamos daí com a parte final da nossa aula, onde nós completamos essas informações para vocês, ok? Pessoal, até daqui a pouco.